Bom dia, turma. Nesse trabalho vamos falar um pouquinho sobre materiais não recicláveis. Materiais não recicláveis são aqueles que não podem ser processados ou reutilizados através dos métodos convencionais de reciclagem, devido às suas propriedades químicas, físicas, devido às combinações de materiais diferentes que os compõem, contaminação, falta de infraestrutura, custos altos ou baixa demanda de mercado. Esses materiais acabam em aterros sanitários, incinerados ou descartados de forma incorreta na natureza, ao invés de passarem por processo de reaproveitamento correto. Efeitos no meio ambiente. Materiais não recicláveis, como plásticos e isopor, levam centenas de anos para se decompor, liberando substâncias químicas que contaminam o solo e reduzem a sua fertilidade, prejudicando a agricultura e a produção de alimentos. Água. O chorume gerado em aterros sanitários contém substâncias tóxicas que podem infiltrar-se no solo e contaminar os lençóis freáticos, afetando a qualidade da água. Além disso, os plásticos liberam microplásticos no oceano, prejudicando a vida marinha e entrando na cadeia alimentar. Vida selvagem. Animais marinhos, aves e outros seres vivos frequentemente ingerem plásticos confundindo-os com alimentos, ou ficam presos neles. Isso causa lesões graves, sofrimento e morte, além de afetar toda a cadeia alimentar. Estatísticas e dados. Produção de resíduos plásticos. O mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico anualmente. Desses, 79% acabam em aterros sanitários, no ambiente natural ou são queimados sem passar por reciclagem, ou que agrava o problema de poluição. Poluição oceânica. Anualmente, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos e se cria grandes ilhas de lixo, como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que já é 3 vezes maior que a França. Emissões de gases de efeito estufa. A produção e a incineração de plásticos geram cerca de 850 milhões de toneladas de carbono por ano, contribuindo para o aquecimento global e intensificando a crise climática. Os materiais não recicláveis, existem alguns materiais que compõem os outros. Por exemplo, o plástico e o isopor, que contém espuma, esponja de cozinha, tomadas, acrílicos, bandejas de plástico, embalagens metálicas, café e salgadinhos, cabos de panela e o isopor. O isopor pode sim ser reciclável, mas com a tecnologia necessária nesse processo é muito caro aqui no Brasil, então ele está na lista de materiais não recicláveis. Outro material também não reciclável são os vidros, que compõem também os óculos, as lâmpadas, espelhos, louças, âmpulas de remédios, boxes temperados, pirex, cerâmicas, para-brisas de carros, porcelanas, tubos de TV e monitores. O papel também pode ser classificado, como os plastificados, sanitários, papel higiênico, etiquetas adesivas engordurados, carbono, parafinados, fotográficos, celofane, bitucas de cigarro e guardanapo. O metal também se encaixa, com os clipes, taxinhas, latas de inseticidas, grampos, latas de sorvetes, químicos, esponja de aços e latas de verniz. Os lixos e os resíduos também se encaixam, sendo eles os químicos ou os tóxicos, compondo latas de verniz, embalagens de agrotóxicos, inseticidas ou sorvetes, e os orgânicos, cascas de legumes, restos de comida, frutas e cascas de ovos. Os resíduos têm os contaminantes, como baterias e pilhas, hospitalares, como seringas, ataduras, agulhas, algodão ou gaze, e também tem alguns rejeitos, como absorventes e guardanapos, de papel sujo, lenços fotográficos, espuma, papel higiênico, acrílico, cerâmico, porcelana, tijolos e espelhos. Alternativas e soluções. Opções sustentáveis. Para lidar com materiais não recicláveis, você pode reduzir o consumo, tente usar o mínimo possível de materiais não recicláveis e substituir por produtos que causem menos impactos ambientais. Reutilizar. Você pode reutilizar alguns materiais, como frascos de cosméticos ou produtos de limpeza que podem ser transformados em porta-vidros, porta-revistas ou porta-guardanapos. Alternativas sustentáveis. Você pode substituir o plástico por outro material, como o vidro, o tecido, a borracha ou o bambu. Procurar programas de reciclagem específicos. Algumas empresas e organizações oferecem programas de reciclagem para materiais de difícil reciclagem. Por exemplo, a TerraCycle
é uma empresa que recolhe produtos de difícil reciclagem, como esponjas de limpeza doméstica. Inovação em materiais. Existem algumas inovações tecnológicas e alternativas para o tratamento de materiais não recicláveis, como plástico biodegradáveis. Materiais como PLA, ácido polilático, e PHA, polihidroxalcanoato, se decompõem mais rápido do que os plásticos tradicionais, reduzindo o impacto ambiental. Plásticos recicláveis. Pesquisadores holandeses estão desenvolvendo plásticos com a mesma qualidade dos termorrígidos, mas que sejam recicláveis. Wineleather, uma espécie de couro vegetal produzido a partir de subprodutos do vinho, como o bagaço da uva. Compostagem, uma técnica que acelera a decomposição de resíduos orgânicos que depois podem ser utilizados como fertilizante. Triagem automática, máquinas com sensores e algoritmos que identificam e classificam os diferentes tipos de materiais presentes nas embalagens. TerraCycle, uma empresa que recolhe produtos de difícil reciclagem, como esponjas de limpeza, para transformá-los em matéria-prima. Além disso, é possível tentar reutilizar materiais que não podem ser reciclados, como espelho, que podem ser usados em decoração. A reciclagem ela é uma prática essencial para reduzir o impacto ambiental, mas ainda existem muitos mitos e equívocos que dificultam sua implementação efetiva. Alguns dos mitos mais comuns incluem: tudo pode ser reciclado. Mito. Muitas pessoas acreditam que todos os materiais, incluindo plásticos, vidros e metais, podem ser reciclados facilmente. Realidade, nem todos os materiais podem ser reciclados de maneira eficiente. Alguns tipos de plásticos, por exemplo, têm composições complexas que dificultam a reciclagem, e outros produtos não têm mercados para sua reutilização. Reciclagem resolve todos os problemas ambientais. Mito. A reciclagem é vista por muitos como a solução mágica para os problemas de resíduos e poluição. Realidade. Embora seja importante, a reciclagem é apenas uma parte de uma abordagem mais ampla. Reduzir, reutilizar e repensar o consumo são igualmente cruciais para diminuir a produção de resíduos. 3. A reciclagem é muito cara e não vale a pena. Mito. Alguns argumentam que o processo de reciclagem é economicamente inviável e que é mais barato simplesmente descartar os materiais. Realidade. Embora haja custos envolvidos, a reciclagem pode ser economicamente vantajosa a longo prazo, ao reduzir a necessidade de recursos naturais e ao gerar novos empregos na indústria de reciclagem. 4. Plástico biodegradável é a mesma coisa que reciclável. Mito. Muitas pessoas confundem plásticos biodegradáveis com plásticos recicláveis. Realidade, plásticos biodegradáveis não são necessariamente recicláveis e muitas vezes não se degradam adequadamente em aterros sanitários, prejudicando o meio ambiente. 5. Não vale a pena separar os resíduos em casa. Mito. Algumas pessoas acreditam que, mesmo separando os resíduos, eles acabam todos no mesmo lugar, sem serem reciclados. Realidade. Embora existam falhas em alguns sistemas de coleta e triagem, muitas cidades têm melhorado suas infraestruturas de reciclagem, tornando a separação doméstica efetiva e importante. 6. Reciclar é mais prejudicial ao meio ambiente do que jogar fora. Mito. Algumas pessoas acreditam que a reciclagem consome mais energia e gera mais poluição do que simplesmente enviar os materiais para aterros. Realidade. Embora o processo de reciclagem envolva consumo de energia, ele ainda é muito mais benéfico do que a simples disposição em aterros, pois reduz a extração de novos recursos naturais e a poluição associada à produção de novos materiais. 7. Produtos recicláveis podem ser descartados como lixo comum. Mito. Muitas pessoas acham que, se os materiais recicláveis não estão muito sujos ou quebrados, eles podem ser jogados fora junto ao lixo comum. Realidade. A sujeira ou a mistura de materiais podem tornar o processo de reciclagem menos eficaz e muitos itens mesmo danificados ainda podem ser reciclados adequadamente, se forem separados corretamente. Desafios para melhorar a reciclagem. Falta de conscientização. Muitas pessoas ainda não sabem como separar corretamente os materiais.
infraestrutura inadequada. Em muitas regiões, o sistema de coleta e processamento de recicláveis é limitado ou ineficiente. Contaminação dos materiais recicláveis. O descarte inadequado de resíduos contaminados com outros produtos dificulta o processo de reciclagem. Mercado de reciclados. A falta de demanda por certos materiais reciclados pode desencorajar as indústrias a investir em processos de reciclagem mais eficientes. O consumidor deve estar ciente do que ele está comprando em sites online ou em mercados, pois se ele compra alguma coisa que não é desejada ou vê alguma coisa errada, ele acaba jogando na rua sem saber se é lixo reciclável ou não reciclável. E isso é um problema, pois os lixos não recicláveis, eles são levados pelas chuvas no esgoto, os esgotos vão às vezes para os mares. Isso acaba fazendo com que os mares fiquem infestados de lixo. Por isso que a maioria das praias que temos aqui no Brasil infestadas de lixo. E isso é muito ruim, pois várias fronteiras dos mares estão infestadas de lixo e algumas pessoas vão lá para poder retirar esses lixos. E é muito lixo. Alguns peixes acabam morrendo, lá vai ter carcaça de peixe, vai ter um monte de coisa que é ruim para os mares. Felizmente tem algumas praias que ainda estão limpas e ainda elas conseguem ser salvas se não jogarem lixo nessas praias. Ou seja, o consumidor que não está ciente dessas informações, ele deve ser informado imediatamente, pois com ele sendo informado, evitamos mais poluição no mundo e mais destruições.